E se a final da Copa do Mundo nunca fosse só um jogo, o que milhões viram como uma celebração, outros interpretaram como uma sucessão de símbolos e coincidências que continuam dando o que falar. Olha isso. Tudo começa com um livro infantil que mostra uma partida entre Espanha e Argentina. O placar permanece em 0 até que de repente aparece um gol. Para muitos não significa nada. Para outros, foi o início de uma sequência de coincidências estranhas demais para serem ignoradas. Mas o que realmente inquieta acontece depois do apito final. Durante a transmissão oficial, milhares de usuários afirmaram ter visto o sol da bandeira argentina parecia se fundir visualmente com uma figura que alguns interpretaram como um compasso maçônico. O vídeo começou a circular por todas as redes sociais. Alguns falaram de um simples efeito gráfico. Outros começaram a se perguntar se aquele detalhe era completamente acidental. E então apareceu outra imagem. Uma fotografia tirada muitos anos atrás. Lionel Messi segurando nos braços um bebê chamado Lamine Yamal. Na época foi apresentada como uma atividade beneficente. No entanto, com o passar do tempo, essa fotografia começou a ser vista de outra perspectiva. Na internet, surgiram teorias que falavam de simbolismos, de passagem de gerações e da construção dos próximos ídolos mundiais. Até onde vão essas interpretações? Ninguém sabe. Mas quanto mais se investiga, mais coincidências encontram aqueles que defendem essas ideias. Depois aparece o número 19, o número de Yamal. O número que também foi usado por Messi em uma fase importante da sua carreira. 19 anos entre o nascimento de Yamal e a Copa do Mundo de 2026. Uma diferença de idade que também volta a mencionar o mesmo número. E uma final disputada justamente em 19 de julho. Será que é apenas uma coincidência matemática? Ou será que nosso cérebro simplesmente tenta encontrar padrões onde eles não existem? Essa é a pergunta que divide milhões de pessoas. E quando você acha que tudo termina aí, aparecem mais símbolos, mais imagens virais e mais teorias tentando conectar cada detalhe, como se todas as peças pertencessem a um mesmo quebra-cabeça. Há quem diga que o esporte é apenas entretenimento. Outros acreditam que os grandes eventos esportivos também constroem histórias, heróis e narrativas que acabam marcando gerações inteiras. Mas há uma última pergunta que quase ninguém se atreve a fazer. Se tudo isso fossem simples coincidências, por que continuam surgindo novos detalhes toda vez que alguém volta a rever as imagens? Por que cada símbolo, cada data e cada fotografia continuam gerando milhares de interpretações anos depois? Você acha que tudo isso é uma cadeia de coincidências? Ou pensa que há algo mais por trás do que vemos? É futebol ou é a administração satânica para 48 nações, dando direito legal a Satanás para que ele tome o controle em nível mundial? Concentrar 48 nações não é normal. Em cada ritual sempre haverá uma consagração. Em cada ritual, sempre será dada licença legal ao diabo para se manifestar. Eu sei que 48 nações se classificaram para a Copa do Mundo. Não sei se a sua está incluída, mas lembre-se, cada ritual é consagração. Neste caso, a consagração de 48 nações. México, sabemos que abunda em idolatria, em xamanismo, em feitiçaria, por isso a quantidade de coisas, e há coisas muito obscuras. Inclusive sabemos que a torre que aparece ali no vídeo já houve sacrifícios reais e coisas reais. As elites também já fizeram sacrifícios. Este vídeo é muito forte, por isso aviso a todos que estão assistindo. Isso está apenas começando. Para todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo, eu incentivo que curtam, que deem like nesse vídeo. Eu sei que muitos estão fazendo vídeos em muitos lugares, vídeos curtos, mas eu quero analisar isso profundamente com a Bíblia na mão. O que tudo isso tem a ver? O que a loja amazônica tem a ver? O que o olho tem a ver? Supostamente, o olho que tudo vê. Os triângulos, o que a cenografia tem a ver? E todo esse tipo de invocações. Por quê? Porque foi mencionado que havia xamãs. Algo assim não tinha sido mencionado em nenhuma outra Copa do Mundo como agora. Agora se fala de rituais, agora se fala de pactos, e não são apenas pastores,
não são apenas líderes religiosos, diferentes pessoas gnósticas, agnósticas, estão fazendo sua análise. E hoje cabe a nós também fazer uma análise e dizer alerta máximo. Será que este pode ser o último mundial de toda a história? 48 nações. 48 nações, nunca antes visto. O mundo acha que está participando de uma festa de futebol e todo mundo acredita nisso. Mas, espiritualmente, estamos presenciando a consagração massiva de 48 nações sob símbolos ancestrais, em um ano-chave, 2026. Nós sabemos que na agenda econômica de 2026 aparece um homem vestido de vermelho dando um chute em uma bola. Chutando uma bola é o que nós vemos e está fora do mundo. Mas também os Simpsons supostamente previram, e vamos ver se realmente os Simpsons podem prever ou o que acontece, porque os Simpsons acertam quase tudo. Eles acertaram que Donald Trump seria presidente quando ele ainda era apenas uma estrela de Hollywood, um ator. E será que eles vão acertar o final desta Copa do Mundo? Porque supostamente já previram. Por isso, eu te incentivo a ficar até o final deste vídeo, porque vai ficar interessante. Eu já vinha mencionando algo sobre a Copa do Mundo. Hoje em dia, todo mundo fala sobre isso. Hoje, todo mundo fala da Copa do Mundo, a nação que supostamente esconde arquivos de extraterrestres. Muitos, inclusive teólogos, dizem que o arrebatamento pode acontecer no meio da Copa do Mundo, quando tudo estiver no auge da emoção. Sabemos que os jogos desses dias são os mais tranquilos. Sim, a inauguração, tudo isso. Mas depois vai chegar ao seu clímax, onde todo mundo vai parar o que está fazendo para ficar na frente de uma tela e assistir aos jogos decisivos. Por isso quero que você entenda isso. Eu sei, eu gosto de futebol e já assisti a várias Copas do Mundo e achei espetacular. Mas 48 nações, muita gente, a Copa do Mundo mais cara. Os preços estão nas alturas. Restaurantes, água, tudo é caríssimo nesse lugar. Pessoas que chegaram lá vão acabar com suas fortunas. Literalmente vão acabar com suas fortunas. Porque os preços estão altíssimos. Nós sabemos quem são os que dominam, quem são os que controlam. Mas o mais grave é que 48 países, incluindo talvez o seu, o meu, estão lá. E fizeram parte desse ritual. Fizeram parte dessa inauguração e houve uma impartição espiritual naquele lugar. Já sabemos que Shakira, já sabemos que Belinda e todas essas cantoras, assim como Madonna, pertencem à loja amazônica. São pessoas que venderam sua alma para o diabo, assinaram um tratado com as elites. E, portanto, eles têm que participar e têm que fazer rituais. Muitas pessoas dizem que não era Shakira, que ela mandou uma sósia. Mas hoje vou te revelar algo ainda mais interessante que está escondido. Nesta Copa do Mundo. Preste muita atenção porque eu já disse. Não é que eu esteja te enrolando, é porque eu acredito nisso. É porque eu pesquisei sobre isso. Vamos ver a gematria. E vamos ver as lojas ocultas que existem aqui. O número 48. O número 48 é fundamental na matemática oculta das elites. E é um número simbólico muito importante na maçonaria. A decomposição dos números não é casual. O número 12 dentro da gematria, até mesmo na gematria bíblica, é considerado um número de governo planetário. 12 tribos, 12 apóstolos copiado pelo sistema babilônico, também para exercer controle. Estou lhe dizendo, copiado pelo sistema babilônico. E ao multiplicar 12 por 4, temos as 48 nações. O número 4 também, biblicamente, é um número que está relacionado com a Terra. Mas quando falamos da cópia babilônica ou maçônica, é o governo da Terra. E sabemos quem é que quer governar a Terra. Sabemos que há um líder mundial. E que neste momento vive nos Estados Unidos.
reside nos Estados Unidos, mas é judeu ortodoxo. Então vemos aqui que é a formação de mãos simbólicas sobre o governo da Terra. 4 é o número da Terra. 12 vezes 4 dá 48, é o governo de um líder mundial sobre a Terra. 48 nações estão aí. São 48 nações no total. Não, são muito mais nações. Mas aí estão 48 nações que representam o mundo inteiro. Sim, dos 5 continentes é isso mesmo que você está ouvindo. Mas aqui eu tenho um texto bíblico muito poderoso. Aliás, você deve estar compartilhando este vídeo em massa. Você deve estar compartilhando isso com todo mundo. Deve estar dando like, porque isso é uma realidade. O que estamos vendo talvez possa ser a última Copa do Mundo. E como eu te disse, vamos falar sobre isso. Vocês mesmos me fazem perguntas. Já me fizeram perguntas sobre os Simpsons. Não é justo que hoje, quando eu vou falar sobre isso, você vá embora. Ou seja, você tem que ficar. Você deve permanecer. Não é justo que você vá embora e abandone o vídeo. Não sabemos se o vídeo vai permanecer. Porque sabemos que em outros vídeos que tentei fazer sobre os Jogos Olímpicos que foram em Paris, vários vídeos foram censurados e tive que mudar várias imagens e várias coisas. Mas se esse for excluído, não vou tentar revivê-lo nem resgatá-lo. Não sei. Não, até mesmo para preparar e tudo mais. Eu não me sentia no ambiente de verdade. Eu estava muito desconfortável preparando esse tema, analisando, pesquisando, observando. De verdade, eu nem sequer assisti à inauguração. Eu nem sequer sentei para assistir à inauguração. Não me chamou tanta atenção como em Copas anteriores. No entanto, a quantidade de pessoas, a quantidade de vídeos que começaram a bombardear depois da inauguração. Depois eu sentei para assistir. E de verdade, é algo catastrófico. Que vamos ver, e os Simpsons, e uma coisa e outra. E eu comecei a analisar, mas de verdade, eu me sentia muito desconfortável analisando cada coisa, analisando cada símbolo. Por isso eu te incentivo a ficar até o final deste vídeo. E sempre deixando o seu like. Deixe o like no vídeo, interaja o máximo que puder, para que o vídeo seja confiável na plataforma. Efésios capítulo 6, versículo 12. Preste atenção. Porque não temos luta contra a carne, contra sangue e carne, mas sim contra principados. O que está se movendo na Copa do Mundo de 2026 são principados, são potestades, são governadores das trevas deste século. O que está se movendo nesta Copa do Mundo, lá nos Estados Unidos, México e Canadá, são hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. O mundo está sendo consagrado. O mundo está sendo preparado para esse líder mundial. Esse é o banquete, essa é a plataforma exata. Por isso eu te encorajo a abrir os olhos, a ver o que eu te mostrei no vídeo no início. É necessário, e se você acabou de se conectar, é necessário que volte, é necessário que assista de novo. A corrente deste mundo, a corrente deste século. O príncipe da potestade do ar, ele está lá governando, dominando. Não estou dizendo que quem está fazendo essa análise seja líder espiritual. São pessoas normais, são youtubers normais, comuns e correntes, não fazem parte de nenhuma igreja e estão falando sobre ocultismo, estão falando sobre os símbolos, estão falando sobre tudo isso. Mas nós, obviamente, não podemos ficar calados. Não podemos passar despercebidos, precisamos usar a palavra de Deus. Em 2 Coríntios 11:14, se fala que o sistema se disfarça de anjo de luz. Parece uma Copa do Mundo. Talvez pareça uma brincadeira de criança. Tudo foi de verdade. Eu nunca tinha visto tanto movimento. Hoje havia notícias importantes para contar. Mas os telejornais censuraram todas as notícias só para falar da Copa do Mundo. Só para falar da Copa do Mundo. Em todos os telejornais estão falando da Copa do Mundo. Alguns dizem que a música é horrível. Alguns dizem que não se compara com a da França 98. E você aí vai me escrever que não se compara, que é diferente. Mas essa Copa do Mundo foi organizada pelas elites. Essa Copa do Mundo não foi organizada pela FIFA. As elites organizaram esta Copa do Mundo. Vários técnicos estão falando sobre isso.
Vários técnicos renomados dizem que essa Copa do Mundo é das elites. Técnicos renomados, como eu estou te dizendo. Técnicos renomados. Eles estão apavorados com o que está acontecendo. O materialismo ao máximo. Nem no Catar chegaram a esse descontrole tão exorbitante. Inclusive já há pessoas que faleceram por causa da aglomeração. E esses são os sacrifícios que essas elites oferecem. Eles oferecem sacrifícios para alcançar fama e reconhecimento. E se tiver que ser por asfixia, se tiver que ser por aglomeração, se tiver que ser talvez por uma briga de torcidas, acidentes, é aceitável. São sacrifícios a Satanás. Satanás também adora sacrifícios. E é isso que a elite está disposta a fazer para alcançar a fama, para serem reconhecidos. São coisas muito obscuras, são coisas muito ocultas, que se disfarçam de entretenimento, que se disfarçam de paz, de irmandade, para ocultar sua doutrina. Uma doutrina obscura, satânica, diabólica, que é o que vamos ver, o olho que tudo vê. 48 nações que estão sendo vigiadas, que estão sendo controladas. Todas essas nações são consagradas e estão recebendo. É uma imposição de mãos para lhes transferir, para lhes ministrar algo diabólico, algo oculto, para que se preparem para receber a marca da besta, que será em nível mundial. Todos esses símbolos da loja amazônica fazem parte da marca da besta, certo? No dólar aparece o triângulo com o olho que tudo vê. Na Turquia também aparece esse triângulo. Tem-se visto racismo, muitas coisas que Satanás adora. Essa Copa do Mundo é o banquete de Satanás. Não estou te dizendo para assistir, nem para não assistir. Não estou te dizendo para queimar a televisão. Preste atenção ao que quero te dizer. O que isso tem a ver? Por isso digo, você perguntou sobre os Simpsons e não fica, vou acabar falando disso no final. As 3 nações, ou os 3 países anfitriões e o altar do paganismo. Vamos por partes. Isso fica muito interessante. Mas lembre-se, cada curtida não serve para eu contar likes, mas sim porque 10 pessoas podem ver este vídeo. E volto a dizer para vocês, pode ser a última Copa do Mundo de toda a história. Esta será a última Copa do Mundo. Ou pode ser que nem chegue a terminar de acontecer a Copa do Mundo. O arrebatamento será no meio desta Copa do Mundo. Pode ser hoje mesmo. Ou pode ser amanhã. O arrebatamento será no final da Copa do Mundo, como eu te disse. Pode ser a qualquer momento. E aqui há um eixo de invocação. Por que esses 3 países são os anfitriões da agenda da Copa do Mundo? México, Estados Unidos e Canadá. O que isso tem a ver? Por isso eu quero que este vídeo seja a chave. Eu sei que há muitos vídeos soltos por aí circulando, mas eu quero aprofundar muito mais. Porque essas pessoas que mostram que são homens seculares não conhecem o mundo espiritual. Não conhecem sobre os símbolos satânicos da loja amazônica. Simplesmente mencionam, mas aqui eu vou te mostrar que não são apenas 3 países. Mas sim, são 3 vontades unidas em torno de um ícone. Uma trindade falsa de controle territorial americano. E quando falo de uma trindade falsa, você sabia que na Bíblia existe uma trindade satânica? Você sabia disso? E essa trindade satânica está em Apocalipse. Parece muito estranho, não é? Parece muito estranho falar com você sobre a trindade satânica. E alguns vão dizer, pastor, mas o que você vai falar? O que você vai falar? Pare, pare, pare. Não diga isso, não diga isso. Você quer me silenciar. Mas eu vou dizer. Em Apocalipse são mencionados 3 sujeitos. O dragão, o antipai, a besta, o anticristo. E o falso profeta, o anti-Espírito Santo. Aqui também há 3 vontades. México, Canadá, México e Estados Unidos. E cada lugar tem sua inauguração. Isso não tinha acontecido antes. Isso nunca tinha acontecido em nível mundial. Nunca tinha acontecido antes. Não estou dizendo que é uma falsa trindade de controle territorial que começa nas Américas e vai para o mundo inteiro.
Agora lembre-se que, de acordo com a Bíblia e com um mapa, os Estados Unidos são o país do norte que a Bíblia identifica em Jeremias e em Ezequiel. O caso do México e os rituais dos xamãs. Por isso eu te digo, este vídeo é fundamental. Este é o vídeo que você não pode perder. De todos os vídeos, este é o que você não pode perder. E aqui está uma evidência, uma denúncia que eu faço e é direta. E está bem fundamentada, pois obviamente temos a Bíblia, mas na abertura da Copa do Mundo no México foram vistos rituais de santeria. Eu tive que ver depois. Não vi quando começou. Nunca pensei em gravar um vídeo sobre a Copa do Mundo. Inclusive, enquanto falo, sinto dor de cabeça porque mencionar essas coisas e símbolos e tudo isso não é normal. Eu sei que há uma força espiritual que não quer que isso seja falado, porque eles querem promover publicamente, ministrar ao mundo inteiro através desses rituais. Xamãs foram vistos incensos em estádios, e nesses estádios e nesses lugares, principalmente no México, houve muitos sacrifícios humanos realizados pelos antigos astecas. Sim, é verdade. E você? Eu sei que você é mexicano e está assistindo a este vídeo e me diz: pastor, não é assim. Mas pesquise um pouco e você vai perceber que entre os antigos astecas houve sacrifícios nessas pirâmides. Essas pirâmides que hoje talvez sejam um emblema, que hoje servem para que turistas vão lá e tirem fotos. São lugares onde já houve sacrifícios de todo tipo, mas a maioria dos sacrifícios foram sacrifícios humanos. E não é folclore, não é folclore. É a reabertura dos portais territoriais. Portais estão se abrindo para que essas 48 nações não é para que joguem mal, nem para que Lionel Messi se machuque, nem para que James Rodrigues se machuque, nem Luiz Dias, nem para que Amil Jamal se machuque, nem para que talvez Cristiano Ronaldo se machuque. Não, não se trata disso, não é isso. São altares de idolatria antigos que estão sendo edificados, que estão sendo restaurados. É praticamente a ressurreição do império. Lembre-se, 6 nações, 12 nações. O número 12 representa governo. Na Bíblia, nós encontramos algo que está relacionado com 10 nações. Não com 12 nações, mas com 10 nações. Que tipo de nações são essas? Será que esse tempo já está chegando? Será que isso faz parte da nova ordem mundial? O que está escondido por trás de tudo isso? Por isso eu digo, sinceramente quero seguir em frente e quero ver do que se trata. Não estou dizendo que isso não é folclore, isso não é arte, esses são portais territoriais. São licenças, direitos legais concedidos a Satanás. Tenho respaldo bíblico para tudo o que digo, para que não digam. Isso é especulação. Está inventando. Quem dera vocês vissem os vídeos que eu vi de toda essa gente que não é líder cristão e que não são pastores. Fica ainda mais aterrorizado. Mas aqui estou eu com a Bíblia na mão, para abrir em Êxodo 20, do 3 ao 5. Preste muita atenção, pois há um mandamento rigoroso contra as imagens que estamos vendo hoje e a idolatria que atrai maldições geracionais sobre os povos. E isso a Bíblia diz: não farás para ti imagem, nem do que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não te inclinarás diante delas, nem as adorarás. Porque eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, uma maldição geracional. Sim, é verdade, as nações retornam, mas com o que elas retornam? Retornam injetados, retornam infectados, retornam contaminados, retornam possuídos. Não os jogadores, mas as nações. Os participantes que fizeram parte, porque eles estão lá. Lá tem um representante, e não são apenas 48 nações, existem pessoas ou países que não se classificaram. A Itália, por exemplo, não se classificou, mas devem estar lá. Devem estar lá, nesse lugar. Devem estar cidadãos italianos. Devem estar lá, nesse lugar, recebendo o ritual, recebendo a impartição satânica e diabólica.
O Salmo 106, versículos 37 e 38, diz a Bíblia assim: sacrificaram seus filhos e suas filhas aos demônios. E esse ritual é direcionado e entregue aos demônios. É algo que era devido a Satanás. É uma oferta para Satanás. A Copa do Mundo de 2026 é uma oferta para Satanás. E nessa oferta consagraram ou profanaram 48 nações, e nessa oferta estão entregando o domínio mundial a Satanás. Por isso se chama mundial. E não é futebol em si, não é futebol. Tem algo a mais. Tem algo a mais. E como eu te digo, há muitos videntes, e não estou dando crédito a eles, que profetizaram, supostamente, que previram coisas. E hoje vamos ver como são essas previsões. Elas são reais? Por isso eu te digo, antes de me julgar, antes de criticar, você deve ficar até o final. Porque é aqui que devemos conectar esses altares pré-hispânicos de sangue com a energia do fanatismo que hoje é extraída nos mesmos pontos geográficos, nos mesmos lugares estratégicos. Isso, ou esses triângulos que eles fazem, o formato dos triângulos, as pessoas que estão começando agora, voltem o vídeo e assistam. Vejam o espetáculo. Isso não é arte, isso é sacrifício, é consagração. Consagração aos demônios. E vão haver sacrifícios. Já começaram a acontecer sacrifícios humanos nessa Copa do Mundo. Já começaram a acontecer sacrifícios. Já há pessoas asfixiadas por causa da aglomeração. Já há pessoas. E esses são os sacrifícios que Satanás adora. Não estou dizendo que talvez seja a concentração da nova ordem mundial. Mas vamos a um texto mais profundo. Jeremias, capítulo 10, versículos de 2 a 3. Veja o que diz. 48 nações estão lá. Músicas da Copa do Mundo existem muitas, cópias e tudo mais, e a original, que é a que a Shakira canta, na qual aparecem 12 jogadores, 12 número de governo. No início da música aparecem 12. Não posso colocar aqui porque, de verdade, na hora censuram o vídeo e bloqueiam. Não dá. Tem direitos autorais. E está certo. Os direitos. Aparecem 12 jogadores. 12 jogadores aparecem ali. O número 12 é número de governo. Mas não é um governo. Não é um governo normal. É um governo terreno. Não é um governo divino. É um governo terreno. E por ser terreno, é diabólico. Mas a Bíblia em Jeremias me diz algo que me desperta imediatamente. Não aprendam o caminho das nações, nem tenham medo dos sinais do céu. Isso não é tudo. Sinais começarão a aparecer, porque isso não é normal. E várias pessoas me disseram, pastor, você viu os xamãs? Vários me escreveram. Me escreveram no WhatsApp. Pastor, você não viu os xamãs? Você não viu o que eles fizeram? Você não viu os rituais? E eu fiquei em silêncio, não respondi, porque estava trabalhando para poder mostrar essas previsões para vocês, essas coisas obscuras. Então são 3 nações. Na Bíblia é mencionada uma trindade satânica, mas essa também é uma. São 3 vontades que conectam 48 nações. E que ministram a 48 nações. E o México, por ser um dos ícones da idolatria. Me perdoe, querido mexicano, mas é assim. Ícones da idolatria, xamanismo e muitas outras coisas. A cultura maia, lidar com todos esses rituais obscuros. E também previsões, porque os maias fizeram previsões. Não estou dizendo que são profetas, estou dizendo que são adivinhos. E que um dia os maias também previram o fim do mundo e que tudo iria acabar. Por isso, este ponto é fundamental. O ponto que vou abordar agora é fundamental. Previsões controladas. Aqui está o que eu tinha prometido para você. Falar com você sobre os Simpsons. Da revista The Economic 2026. 6. Será que dá para prever isso? Será que a revista previu isso e está se cumprindo ao pé da letra? Vou falar sobre isso.
Será que existe poder profético nos Simpsons? Porque os Simpsons já tinham previsto que eles chegariam à Copa do Mundo. Duas nações, México e Portugal. Preste atenção nisso. México e Portugal, que um jogador do Brasil, chamado Divo, não existe um jogador assim neste momento. Ele se machucava. Possivelmente seja o Neymar. É isso que eles preveem. Será que os Simpsons são profetas? Ou eles leram a Bíblia? Ou o quê? Ou o que eles sabem? Ou tem algo oculto? Ou eles conhecem o futuro? Hoje vou te dizer se Satanás conhece o futuro e também falar sobre isso. Primeiro, a elite não prevê o futuro. Aqui vem algo ainda mais assustador. A elite não adivinha o futuro, a elite controla o futuro. Controla? Controla o futuro, melhor dizendo, para que você entenda e para que não venha jogar pedras em mim antes da hora. A elite controla o programa. Controla o sistema. E onde está Deus então? Deus permite isso. Deus permite isso. Não se confunda, vou te explicar isso com mais detalhes. Porque nós, biblicamente, temos que ser cabeça e não podemos cair no que esses seculares caem, tentando adivinhar o que aconteceu no ritual. Aqui se fala a verdade. Olha, o episódio de 1997 de Os Simpsons, estamos falando de Os Simpsons, onde é sugerida uma final entre México e Portugal. Se isso realmente acontecer, como muitos rumores dizem que pode se tornar realidade, é a prova máxima de que a FIFA e as agendas de entretenimento estão sendo roteirizadas. Essa é a prova. Roteirizadas há décadas para manipular as massas. É difícil de acreditar, né? Porque às vezes tem um goleiro que meio que coloca a mão e consegue tirar a bola. É difícil de imaginar. É difícil. Às vezes o jogador vai bater um pênalti e justamente acerta na trave. Ou seja, é difícil dizer isso é controlado. É difícil chegar a essa conclusão e pensar que essa Copa do Mundo foi controlada. É difícil pensar nisso, né? Por isso eu te digo, isso é muito assustador. O mais assustador de tudo isso, dessa província, não é quem joga. Não é quem joga, mas sim que, nas narrativas da elite, o final sempre termina em caos e divisão absoluta. Estamos falando de Os Simpsons. Eu sei, querido mexicano, que você está feliz porque o México poderia ser finalista. Isso nunca tinha acontecido antes e poderia ser finalista. Se quiser, outro de Portugal, Cristiano Ronaldo poderá dizer: finalmente vai ganhar uma Copa do Mundo. Eles estão felizes. Eu não estou prevendo isso. Estou dizendo que os Simpsons, no episódio de 1997, falaram que os finalistas seriam México e Portugal. E que muitas das previsões estão se cumprindo. E eu estou dizendo, será que eles são profetas? As elites não conhecem o futuro. Eles não conhecem o futuro. E eu disse claramente para vocês o que está acontecendo. Não adivinha o futuro. Não adivinha o futuro. Ele programa o futuro. Ou seja, programa o futuro. Programar o futuro não é conhecer o futuro. Programar o futuro, ou seja, bom, nós nos reunimos. Infantino, que é o presidente da FIFA e é quem permitiu que qualquer as nações, deve ter um pacto severo com Satanás. Infantino, um pacto diabólico. De verdade, deve ter um pacto muito... É o técnico, não lembro o nome, o técnico chileno, não lembro o nome, ele disse, não, isso aqui não é Copa do Mundo, isso já passou dos limites. E como eu disse, Infantino, ele criou, quer dizer, criou a Copa do Mundo dos sonhos. Ele criou, disse 48 nações, eu quero que seja assim,
Desse jeito, eu quero 48 nações como se fosse um jogo de entretenimento para ele. E os outros, como cordeiros, sendo levados ao matadouro, abaixando a cabeça e dizendo: Sim, Senhor, o que o Senhor mandar. É que Infantino tem um pacto severo, diabólico. Ele deve ter vendido a alma ao diabo. Esse senhor é sombrio. Esse senhor é realmente sombrio. E você sabe disso. Será que esse homem já programou quem será o próximo campeão? Vocês se lembram que Cristiano Ronaldo visitou a Casa Branca, visitou Donald Trump? Preciso de uma das nações anfitriãs? Eu não estou dizendo nada. Eu não estou dizendo nada. Não veja que eu não vou profetizar. Não me interessa. Obviamente, se eu fosse profetizar, eu não profetizaria sobre Copas do Mundo, nem quem vai ser campeão. O que realmente me chama a atenção é: será que depois da Copa do Mundo, ou no meio da Copa do Mundo, vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição? E sim, nós já tínhamos analisado a capa da The Economist, onde se fala ou seja, de um controle. Programar o futuro, programar quem será, programar a viagem à Lua, programar as novas pandemias, programar. Isso sim dá para fazer. Programar isso. Ou seja, os Simpsons, o que acontece? Os Simpsons também fazem parte da elite. E o que os Simpsons fazem é programar. Eles programam quem será o próximo presidente dos Estados Unidos. Eles programaram a destruição das Torres Gêmeas. Isso foi programado. Isso foi programado. Hoje é verdade, muitas pessoas culpam Osama Bin Laden. Mas há muito tempo eu estudei, ouvi um documentário há muito tempo e acontece que não foi Osama Bin Laden. Além disso, Osama Bin Laden era o melhor amigo dos Estados Unidos. Lembram da época do George Bush? 11 de setembro, a queda das Torres Gêmeas. Isso foi provocado. E foi provocado pelos Estados Unidos, por isso eu digo, se esse vídeo permanecer, então glória a Deus. Por isso eu te incentivo a curtir esse vídeo, porque parece que estou falando demais. E vou me concentrar no que estou te dizendo. Analisar as simbologias da agenda do poder. O uso de esportistas isolados ou fora do mapa, como a imagem crítica da silhueta. Que parece que fosse Cristiano Ronaldo, fora do globo terrestre, parece que fosse Cristiano Ronaldo. Isso poderia simbolizar que Portugal seria o campeão. Poderia simbolizar isso. Não estou profetizando nada. Não vá dizer, pastor, tá vendo? Portugal perdeu ou Portugal foi eliminado. Tomara que eliminem eles. Tomara que nada dê certo para eles e o programa deles fracasse. Para que você entenda melhor. Tomara que esse programa deles dê errado. Tomara que essa agenda deles se desfaça e nada do que eles planejaram aconteça. Falo assim para depois não dizer que sou eu quem está profetizando. E há outros que dizem, dedique-se a pregar a Bíblia. Me escuta bem. Neste momento, ninguém está olhando para a Bíblia. Todos estão assistindo a Copa do Mundo. E se eu puder fazer este vídeo, levantar a Bíblia e relacionar isso que está acontecendo com a Bíblia e com a profecia bíblica, seria genial. Porque as pessoas perceberiam que tudo está escrito. Aqui se vê simbologia. Vê-se os ídolos são colocados acima da criação, deidades intocáveis que atraem a devoção que só pertence a Deus. Essa taça não pode ser tocada. Supostamente ninguém pode tocá-la. Ela precisa chegar. Esses são rituais. E uma taça banhada em sangue, ou seja, não sei, mas uma taça banhada em sangue, inundada de sangue, significa que vem sacrifício. Significa que vem muito derramamento de sangue em nível mundial. Não é que as 48 nações vão ser sacrificadas lá, mas vem sangue. Vai haver muito derramamento de sangue. Uma taça banhada em sangue, isso não é suco de uva. Essa taça banhada em sangue nesse ritual, de verdade, se você não acordar como filho de Deus, se não acordar, nada mais vai te fazer acordar. E aqui está o base bíblica, Isaías. Abra a Bíblia. O assunto é a Copa do Mundo.
Estamos falando da Copa do Mundo de 2026, que pode ser a última da história. O que você acha? Me conte. Escreva. Olha, aqui na Bíblia mostra que só Deus conhece a verdade. Verdadeiramente, o fim desde o princípio é a chave. O único que conhece o futuro, o único que sabe o que vai acontecer amanhã, é o único, porque a Bíblia diz em Isaías que ele anuncia o fim desde o princípio. O final desde o princípio. As elites apenas imitam grosseiramente os tempos através da programação subconsciente. E sim, eles podem programar e podem dizer: eu quero que Portugal seja campeão e que o México seja vice-campeão. E podem dizer, por exemplo, para a da nação da África do Sul: percam contra o México e nós pagamos tanto, vocês têm que perder. Finjam que dão um cartão vermelho, provoquem um pênalti, provoquem uma falta. E façam isso. Você tem que perder, você tem que ganhar desse aqui, eliminar aquele ali, mas no final, na semifinal, quando você enfrentar ele, você tem que se deixar ganhar. Lembra disso? Isso acontecia nos campeonatos de boxe. Os campeonatos de boxe, quando tem aposta e as apostas ficam para um lado, negociam com o campeão para dizer: dessa vez você tem que perder e eu te pago o dobro do prêmio se você for campeão. Não sei se você já viu isso. Em que mundo você vive? Me diz em que mundo você vive. Ezequiel 28:17. O orgulho dos ídolos da terra, obviamente, vai acabar caindo. E tomara que o programa deles dê problema. Tomara que Portugal não seja campeão. Peço desculpas aos portugueses. Espero que o México não vá à semifinal. Tomara que seja campeão, melhor assim. Mas, segundo eles, querem que Cristiano Ronaldo ganhe a Copa do Mundo segundo a revista. Ou seja, vou falar mais diretamente. Sem rodeios, sem tanta elite. O quê? A elite, e não estou mentindo, vou te dizer a pura verdade aqui. A elite, as lojas maçônicas e tudo isso, os Illuminati e tudo mais, programaram para que Portugal seja o campeão. Tomara que dê errado para eles. Tomara que dê errado para eles. Eu comecei a pesquisar e falei para IA. Já vai ter alguém que vai me dizer, pergunta para o Espírito Santo. Tenho certeza que sempre tem alguém que toda vez que eu falo da IA ou de alguma coisa, fala: por que você não pergunta para o Espírito Santo? Acha mesmo que vou perguntar ao Espírito Santo quem será campeão da Copa do Mundo ou o próximo presidente? Isso não faz sentido. Eu não vou ficar perguntando. Me desculpem, besteiras. Não me interessa, e muito menos perguntar isso ao Espírito Santo, porque isso não edifica em nada. Mas a elite, e segundo a IA, apontou Portugal como favorita. Então, a elite já programou que Portugal vai ser campeão. Tomara que Portugal não seja campeão. Tomara que Portugal não chegue a ser campeão. É isso que estou dizendo. Assim, direto desse jeito. Porque esse é o orgulho dos ídolos? Esse é o orgulho. Espero que isso se quebre e estrague o plano para que as coisas não ocorram como eles programaram. Isso é a dor do parto e o alerta. O arrebatamento está próximo. Por isso quis conectar a Copa do Mundo com o colapso global que acontece ao mesmo tempo no ano de 2026 arquivos extraterrestres. Israel na corrupção total. Sodoma e Gomorra se corromperam. A guerra no Oriente Médio, a ameaça de novas pandemias, terremotos já em diferentes lugares. O que está acontecendo? Tudo isso, a elite usa a Copa do Mundo como a maior cortina de fumaça magnética. Sim, é uma cortina de fumaça. O que estamos vendo é uma cortina de fumaça. Enquanto bilhões de olhos olham para a tela, o cenário internacional está sendo reconfigurado para o desfecho profético. Eu tenho algo para você. Eu tenho algo aqui para você. Não sei se você assistiu. Todo mundo tem Facebook, né? Alguns vão dizer, não, isso é diabólico. Bom, não importa. Respeito sua opinião. Todo mundo aqui tem Facebook. Preste atenção nisso. Todo mundo tem Facebook, né? Vocês notaram que o Facebook foi resetado? Saiu do ar, saiu o sinal,
E foi isso, inclusive, o Facebook mandou uma carta para o e-mail pedindo desculpas porque a rede Meta caiu. O Facebook caiu e toda a rede ficou fora do ar. Não sei se com você foi assim, mas comigo foi. Eu pensei, o que aconteceu? Não tem internet? Será que não tem internet? Parecia que a internet caiu, mas o Facebook foi resetado. Eles colocaram alguma coisa lá no Facebook. Percebi que o Facebook já não era mais o mesmo. Isso parece especulação. Você pode dizer boa especulação. Enquanto eu estava dizendo isso, eu pensei, será que hackearam meu Facebook? Comecei a ver, porque já tentaram hackear meu Facebook várias vezes quando respondo spam. Às vezes, quando respondo, dizem, pastor, Deus abençoe, mas é spam. E o próprio Facebook protege. Mas acontece que eu pensei que tinham hackeado meu Facebook. Eu reagi e depois percebi que algo foi colocado no Facebook. Colocaram alguma coisa lá. Eu disse, esse cara não é cristão e está falando disso, não é líder religioso, nem pastor, nem nada. Está dizendo que algo foi introduzido na plataforma do Facebook. Fiquei pensando. E aí eu associei isso a uma cortina de fumaça. Ou seja, a Copa do Mundo que estamos vendo aqui pode ser uma cortina de fumaça muito perigosa. Enquanto você está olhando para uma tela, algo está sendo reconfigurado para o desfecho profético. 48 nações lá. 3 inaugurações. Ou seja, 3 inaugurações. Não sei se a Shakira vai cantar nas 3 inaugurações. Nem cheguei a ver. Não sei. Não sei, mas de verdade. Muitos sugerem que este pode ser o último mundial antes dos eventos cataclísmicos ou do arrebatamento. Por isso quero dizer para vocês, não vou dar uma data exata. Não se trata disso. A Bíblia diz, vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras. Estamos vendo isso, nação contra nação, como Israel e Estados Unidos prestes a atacar o Irã. Haverá pestes, e já estamos vendo isso, e haverá fomes. Uma fome severa está chegando. Os preços vão subir ao máximo. Terremotos em diferentes lugares. E este é o princípio das dores. Será que a Copa do Mundo está anunciando esse princípio das dores? Mas a Bíblia também diz, porque vocês sabem perfeitamente que aquele dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Que quando disserem paz e segurança, talvez quando estiverem celebrando o lema. Qual é o lema da FIFA? Qual é o lema da FIFA? Paz e segurança. Você não sabia? Quando o mundo disser paz e segurança. Lucas também diz, vigiai, pois, em todo o tempo, para que sejais considerados dignos de escapar. Escapar de todas essas coisas que virão. Eu quero escapar. Eu quero escapar. E esse escape se chama arrebatamento. Esse escape se chama arrebatamento. Então, desde já, desconecte o amor. Altar babilônico. O futebol como esporte pode ser um entretenimento inocente. Mas a estrutura que o cerca, a estrutura corporativa, o idolatra. A estrutura corporativa consagra, ministra. Está ministrando a 48 nações. Isso é delicado. Este vídeo, não sei se vai permanecer porque é forte. Nós sempre falamos coisas fortes e lembre-se que o sistema analisa tudo o que dizemos. E às vezes eu falo mais do que deveria. E nesse caso, acho que mencionei coisas que não deveria mencionar. Mas para que o vídeo possa permanecer, eu te incentivo a deixar um like, que você dê uma curtida, que você deixe seu comentário. Por favor, baixe o Telegram caso a gente precise migrar para outra plataforma. Baixe o Telegram e nos procure como Leão de Judá Oscar Rivera. Já somos mais de 10.200. 10.200 no Telegram. Há 1 ano e meio éramos apenas 40. Agora somos 10.200 no Telegram. Vamos migrar para o Telegram. Mas enquanto estivermos aqui, você pode ativar o sino de notificações e se inscrever. Este vídeo está em alta. Eu não achei que fosse ser tão... Acho que já foi visto por 55 mil pessoas. Isso só em um único dia.
Menos? Não, nem chegou a um dia completo. Aqui está o link para você. Este vídeo está em alta agora mesmo. Está relacionado. Que Deus te abençoe.